Tiagão, o Fluminense vem de vitória diante do Flamengo, uma virada, né? O segundo tempo do Fluminense contra o Flamengo tinha sido um pouco abaixo, e aí no segundo tempo a equipe virou a partida e até demonstrou um bom futebol. O que mudou para essa partida do Corinthians, né? A partida contra o Flamengo, se eu não me engano, foi no dia 6 de janeiro, estava checando aqui, no dia 6 de janeiro. Em questão de 7 dias, em questão de uma semana, para o Fluminense ser uma partida tão abaixo em Itaquera, uma partida em que não conseguiu propor quase nada de perigo ao gol do Corinthians, por causa teve que fazer uma ou duas defesas ali, e nada muito difícil. Olha, se a goleada tivesse acontecido no primeiro tempo, né, pelo menos um 3-0 ali, ou, por exemplo, como foi a partida entre Santos e Boca, que o Boca levou 2 gols em 3 minutos, a gente até podia falar que o Fluminense talvez entrou com falta de atenção na partida de hoje, né, visto que não é um clássico, como é o Fla-Flu que foi semana passada, mas não foi o que aconteceu. O time do Flamengo é superior a esse time do Corinthians, a gente não precisa nem entrar nessa discussão. Só que o futebol apresentado ultimamente pelo time do Flamengo não vem sendo um futebol muito convincente. E a gente sabe que clássico é clássico e vice-versa, aquela velha frase clichê, mas é uma frase que realmente a gente precisa ser utilizada. Então, falar sobre vitória do Fluminense em clássico, jogando no Maracanã, campo neutro e tudo mais, por mais que não tenha torcida, o Fluminense ele joga lá, ele já conhece o estádio e tudo mais, ele conseguiu ter um bom resultado, né, na partida passada. O Fluminense de hoje é, para mim, muito o Fluminense sem o Odair. Né? Quando o Odair saiu, eu falei assim: olha, vamos ver como que vai ficar. O Cuiabá teve esse momento de instabilidade também na Série B, quando o Chamusca saiu. Então, assim, o Fluminense ele tinha um ótimo trabalho, né? Eu até brincava com os torcedores do Fluminense, enfim, tudo mais. Pô, o Fluminense está ali na frente de Palmeiras, na frente de Santos, na frente de Grêmio. O Fluminense é aquele elefante que subiu na árvore, a gente não sabe como, mas obviamente foi tudo por conta do trabalho do Odair. E a gente sabia que em algum momento poderia despencar, ainda não despencou. Né, como o Henrique disse, né, a diretoria ainda planeja manter o Marcão por conta de que, poxa, quem você vai trazer no final da temporada, né? Tem 9 jogos, enfim, o Fluminense ele não corre tantos riscos de rebaixamento, né? Matematicamente ainda pode ser rebaixado, mas tá ele, Corinthians, enfim, esses times na parte da tabela de cima, daqui a pouco já vão se confirmar sem esse risco da queda. E eu acho que o Fluminense teve uma noite péssima e o Corinthians ele teve uma noite no qual tudo deu certo, né? O Corinthians ele criou, né? E tudo que ele criou basicamente tudo entrou, né? O Corinthians ele teve a felicidade do Fagner acertar aquele chute. A gente sabe que o Fagner, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, ele teve uma chance melhor que essa e parou no Vanderlei, o Corinthians com 2 a menos. Né? Hoje ele teve uma chance que foi em diagonal, um chute mais difícil do que aquele, e ele acabou fazendo gol contra o goleiro do Fluminense. O Luan, como o Victor disse, né, entrou no final da partida, fez aquele gol de só empurrar a bola, né? Então não teve, o Luan, não. Ele fez o gol, obviamente, na súmula tá lá, mas foi muito mais 90% do cara que achou ele ali. Ele estava também bem posicionado, então ele tem seus 10% de parcela. Então acho que foi muito por conta de que tudo que o Corinthians fez acabou dando certo. O Fluminense ele não tem muita sorte também quando vem jogar aqui em Itaquera. Ele tem mais sorte quando enfrenta o Corinthians lá no Rio. O Nenê, que a gente comentou, né, que ficou no banco, fez os 2 gols, né, do jogo do primeiro turno. Então, acho que o Fluminense não é nem o Fluminense que ganha do Flamengo, que, por exemplo, é um time superior do Corinthians, e nem esse Fluminense uma porcaria que hoje acabou sendo goleado, porque vale lembrar, né, o Flamengo que não era do Rogério Ceni veio aqui em Itaquera e goleou por 5-1. Esse mesmo Flamengo perdeu para o Fluminense semana passada e esse mesmo Fluminense acabou tomando hoje 5-0 do Corinthians. Esse é o futebol realmente ele é dinâmico. Ele não é um esporte muito previsível, né? De que, poxa, o Fluminense ganhou do Flamengo, que está ali no topo, então ele vai complicar para o Corinthians. A gente não viu que foi isso na noite de hoje. Não acho que tudo isso é culpa do Marcão, enfim, o Fluminense também não tem um dos melhores elencos, tem alguns bons jogadores. Vale lembrar que o atacante do Fluminense, né, o principal aí, o nome, né, do elenco é o Fred ou o Nenê, que são jogadores mais velhos. Então, assim, tem o Calegari, que é um bom lateral direito, né, que vem fazendo um campeonato muito regular. Mas eu acho que hoje foi uma noite muito feliz por parte do Corinthians, que vem sendo, né, na verdade, 2 dias felizes por parte daqui dos times paulistas, por mais que o Palmeiras perdeu, tá na final. O Santos hoje fez 3-0, né? Vamos ver se o São Paulo no final de semana embarca também nessa onda de talvez ser a semana para os times paulistas aí terem bons resultados.
já fica aí, porque você tá falando do Fluminense, e aí você falou a respeito dessa questão de, pô, ganha do Flamengo, o futebol brasileiro é muito assim, né? Então, qual que é a realidade do Fluminense hoje? Porque o Fluminense é que nem você falou, tava na frente do Palmeiras, do Santos, a gente ficava assim, mas como isso, né, do Grêmio, enfim. Você acha que a realidade do Fluminense hoje ainda é brigar por uma vaga na Libertadores, ou aquilo realmente foi uma questão de momento, uma questão de um elenco que estava encaixado com o Odair Helma e que agora cai um pouco de rendimento e talvez vai ter que brigar por uma Sul-Americana só, se contentar com uma vaga na Sul-Americana. Enfim, qual que é a grande realidade do Fluminense hoje para você? É, tanto o Fluminense quanto o Corinthians, eles, entre aspas, ficaram felizes pelos resultados que aconteceu da Libertadores, porque Palmeiras e Santos, né, que estão aí nessa briga, né, o Santos acabou perdendo a posição, acho que o Corinthians acabou fazendo um gol a mais, ou teve um saldo de gol, enfim, na transmissão estava comentando, e o Corinthians agora é o oitavo, né, junto ali do Fluminense, né, só que o Corinthians tem um ponto a menos, só que tem um jogo também a menos. O Palmeiras está ali com 2 jogos a menos, né, em relação ao Fluminense, por exemplo, e tem 4 pontos a mais, né, tô aqui com a tabela aberta. Olha, quando a gente para olhar a tabela, né, a gente vê aqui, ó, Ceará, Atlético, os 2 Atléticos, enfim, a gente imagina que esses times não vão brigar, por exemplo, por Libertadores. A gente tem o Palmeiras e o Santos que estão na final da Libertadores. O Palmeiras tem um adendo que também está na final da Copa do Brasil, que pode conseguir a vaga por esse caminho. E de qualquer forma, o Palmeiras hoje é o sexto colocado. Sendo o sexto colocado, ele vai para pré-Libertadores. Então, assim, tanto o Fluminense quanto o Corinthians, eles podem estar ali pleiteando uma vaga, né? Eu acho que os dois clubes eles vão brigar. Mas hoje, quando a gente olha, né, por todo o trabalho que o Mancini vem fazendo, né, o elenco do Corinthians, se a gente colocar em questão de nomes, não em rendimento, é um elenco mais qualificado do que o do Fluminense. Se a gente olha a posição que o Fluminense está hoje, ele vai brigar pela Libertadores, mas não pela vaga direta. Ele vai esperar que o Palmeiras seja campeão, o Grêmio seja campeão, ou o próprio Santos seja campeão, enfim. Né, dá para ter uma combinação do Palmeiras acabar ganhando as duas. Eu nem sei, né, nesse caso, né? Acho que pode ser que seja a primeira vez. Eu não vi nenhum debate esportivo comentando. Como que fica se o Palmeiras ganhar tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil? Abre 2 vagas no Brasileiro? Quem vai para outra Libertadores? Não sei. Quem vai ao Grêmio? Eu não olhei o regulamento para saber. Mas, de qualquer forma, a briga do Fluminense é para estar ali. Para estar ali no bolo. Hoje é o 7º colocado. Imaginando que hoje, vamos trabalhar com o cenário atual de que é hoje. O Palmeiras ou o Grêmio vençam a Copa do Brasil porque são só os dois que estão disputando, hoje a gente tem um G7, né? Hoje a gente tem um G7, porque se o Grêmio ganha, o Palmeiras ganha, o Fluminense é o 7º colocado e hoje ele tá na Libertadores. Só que o Corinthians tem um jogo a menos, e esse jogo a menos do Corinthians é justamente com quem? Com o Palmeiras. Então, assim, o próprio Corinthians até pode chegar a ultrapassar o Palmeiras na tabela, mas, falando do Fluminense, né, que foi a sua pergunta, eu acho que a briga do Fluminense ainda continua sendo visando a Libertadores. Eu acho que não é briga contra o rebaixamento. Se caso não conseguir a Libertadores, eu acho que o Fluminense não deve perder, né, a vaga na Sul-Americana, visto que, por mais que tomou 5-0, a gente pode também pensar que foi uma noite infeliz, né, como eu disse no meu comentário anterior, do Fluminense. Enfim, tem que olhar a tabela. O Campeonato Brasileiro esse ano foi muito imprevisível, né? A gente achava que o Atlético poderia ganhar segunda-feira, não ganhou, né? O Fluminense veio de uma vitória contra o Flamengo, tomou 5-0. Esse próprio Corinthians pode acabar tomando chocolate na segunda-feira. Então, o futebol é muito dinâmico e esse ano tudo por conta das pandemias aí de coronavírus dentro dos elencos dos clubes, a falta de torcida, né, nos estádios. Então, os visitantes vencem mais, né? Tem menos empates hoje em dia, né? Tá sendo muito mais ou ganha um ou ganha outro. Mas a briga do Fluminense ainda é por essa vaga na Libertadores, mas desde que seja Grêmio, Santos e Palmeiras, aquela combinação para virar até um possível G8. Visando o Fluminense chegar entre os 6 colocados, não. Com o Odair até a gente podia pensar, mas sem o Odair a posição do Fluminense é de 7º para baixo.